Então, quando você vê alguém se dando bem aos seus olhos, saiba que ela passou por processos muito difíceis para ter o que você não tem. Nunca deseje ter o que alguém conquistou sem passar pelo que ela passou para ter. Tem gente que olha minha família, Thiago, que família linda, 4 filhos. Eu falei, você tem quantos? 1. Então você não sabe o que é ter 4 filhos. Você acha bonito, você viu a foto dos 4 rindo. Para botar para dormir é um inferno. Jasmin acorda de madrugada gritando, a Janine, sua vez! Eu que vou lá, meu Deus, acorda, troca a fralda. Então, tudo tem um preço para sair bonito no Instagram. E a gente fica olhando para a vida dos outros, achando que é uma maravilha. Lógico, a gente está comparando o palco da pessoa com o nosso bastidor. Nosso bastidor é uma bagunça, como dele também é, mas você está olhando o palco, ou seja, o que ele postou, o que ele está mostrando. Por trás dos panos, todo mundo tem uma vida igual. Dificuldades, contas para pagar, gente falando mal, fofoca, intriga, gente doido para você cair, doido para você se dar mal. Você tem noção de quantas pessoas estão torcendo para você dar errado na vida? Tem noção que você posta uma vitória no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá, uma viagem que você fez, você acha que está todo mundo torcendo, que legal, ela viajou, o pessoal está falando, que isso? Como é que ela conseguiu isso? Aí fala, Thiago, não é assim não. Então quer dizer que invejaram o José e não vão invejar você? Quer dizer que a Bíblia está mentindo? Então o que você precisa ter para o próximo ano para começar a se destacar e prosperar de uma forma que jamais você prosperou? 3 coisas que nós acabamos de ler e você não pegou. Às vezes a gente lê a Bíblia é cheia de códigos. A gente lê a Bíblia e não medita. O que é meditar? Imaginar. É você ler um versículo, fechar o olho e começar a imaginar aquele versículo. Quando você começa a fazer isso, o Espírito Santo começa a abrir tua mente para a revelação bíblica. Ler a Bíblia não adianta tanto. Meditar na Bíblia, ou seja, tem que ter tempo para fechar o olho e meditar, ou seja, imaginar o que você está lendo, aí a sua vida começa a ser transformada, porque primeiro começa aqui e depois passa para o corpo todo. É isso aí. Isso aí é da Assembleia. Quando se empolga assim, está visitando hoje. Seja bem-vindo. Ó, tá? Manto. Segura, manto. É forte. Aí, posso pregar tranquilo? Posso continuar? Obrigado. Aí José tinha 3 coisas. Você conhece o final da história, não conhece? Qual é o final da história? Ele se dá bem ou se dá mal? Se dá muito bem. Aos 30 anos ele está governando a nação mais poderosa da época. Aos 30 anos. Ele está governando a nação mais poderosa da época. Ele viveu até os 120. Quer dizer que ele teve 90 anos de prosperidade e governo. O que são 30 anos de processo para 90 de abundância total? Só que só vive os anos de abundância total quem suporta os anos do processo. E o que acontece no processo? A maioria das pessoas desistem, a maioria das pessoas amaldiçoam Deus, Deus não existe, Deus não é comigo. A maioria das pessoas feridas pelo processo ferem outras, sem saber que essas pessoas seriam as pessoas que iriam levantá-la. Imagina se no processo de José ele ferisse Faraó. Faraó é um injusto. Fui preso aqui, eu nem toquei na mulher de Potifar. Faraó assinou a ordem. É um canalha, é isso, sem saber que anos depois seria Faraó que colocaria ele no trono. No processo, quando a gente está ferido pelo processo, a gente acaba ferindo pessoas também. Mas talvez fosse justamente essas pessoas que Deus usaria para sentar a gente no trono. A pergunta é, vale a pena você ferir alguém enquanto você está ferido pelo processo? Mas olha que impressionante. 3 coisas José tinha que determinaram, repete comigo, determinaram. Não, mais alto. Determinaram a vitória de José. Foram 3 coisas. E está aqui na Bíblia, nós já lemos. Primeira coisa, ele era muito amado. A Bíblia diz que Israel amava mais José do que todos os outros irmãos. Eu lido muito com a vida emocional das pessoas. A mensagem que Deus me confiou através da Bíblia é para a vida emocional das pessoas. Às vezes as pessoas estão esperando que eu pregue sobre a volta de Jesus. Gente, eu posso indicar várias pessoas que pregam, assim, revelações tremendas sobre a volta de Jesus. Escuta elas. Às vezes você está esperando uma doutrina mais forte. Escuta um doutrinador da palavra.
Tem muita gente séria pregando aí. Eu prego a palavra para aplicar na sua vida diária, no seu dia a dia, na sua vida emocional, na sua família. Deus me chamou para isso. Eu não vou deixar a voz de ninguém confundir o que eu fui chamado. Assim como você jamais deveria deixar alguém confundir o que Deus já te falou que você tem que fazer. Aí eu paro para prestar atenção no meu chamado, lendo esse capítulo, essa passagem, eu vejo o seguinte. Lidando com a vida emocional das pessoas, todo mundo que é mal amado ou não é amado, vira um problema para as pessoas e para a sociedade. Por quê? Essa pessoa, ela começa a se envolver em qualquer projeto. Por exemplo, a pessoa mal amada chega na igreja ou não é amada. Ela vê uma oportunidade, ela pode virar obreira, ela pode entrar na equipe de recepção, qualquer coisa. Mas ela não está entrando para servir, que seria a motivação correta. Ela está entrando para sentir-se aceita, porque quem não é amado gera um complexo de aceitação muito grande. Então ela vai ser um problema na vida de todo mundo, porque quando ela se sentir colocada de lado, quando o apóstolo não der oportunidade, quando o irmão olhar de lado, mas na verdade estava cansado, tinha um cisco no olho, nem olhou de lado, essa pessoa vai ficar endemoniada e vai começar a ferir todo mundo. Toda pessoa que é mal amada é um problema para grupos sociais. É por isso que a Bíblia diz que o amor é o mandamento principal. Porque sem amor, a gente não se sente aceito, a gente não se sente acolhido, nós não nos sentimos útil, não nos sentimos parte de nada, e a gente não consegue começar um projeto com a motivação correta. A gente sempre vai começar um projeto com a motivação de sermos aceitos e não de servir. E aí a Bíblia diz que José era muito amado. Uma pessoa que é muito amada, ela tem uma base emocional muito mais estruturada para tocar um grande projeto. Porque se tem uma coisa que faz você desistir de grandes projetos, são as desestruturas emocionais. Ou seja, aqui temos milhares de pessoas. Provavelmente a maioria gosta de mim. Mas quantas pessoas não gostam? Eu te empresto meu Instagram para você dar uma olhada no meu direct. Nesse minuto que você está me assistindo, falando, Thiago deve ser um grande homem de Deus, tem gente falando assim, você é um endemoniado, você não serve, você não sabe falar. Li teu livro, é uma droga. Todo dia. Você acha que é só a gente elogiando? Não. Todo dia eu tenho que lidar com crítica. Eu tenho que lidar com gente que me xinga. Eu tenho que lidar com gente que bota o dedo na minha cara. Se eu não tenho estrutura emocional, se eu não soubesse que eu sou amado, inclusive por vocês, o que eu ia fazer? Eu ia começar, para sentir-me aceito, rebater quem me critica. Porque isso é um complexo de aceitação. Eu quero rebater porque agora eu quero ser visto. Como eu não estou nem aí para ser visto pelas pessoas, eu sigo a minha vida. Eu consigo dormir, depois de ler uma crítica feroz, eu consigo deitar, porque o sono é do justo. Agora, se eu não me sentisse amado, se eu não soubesse que sou amado por Deus, pela minha família, se eu não soubesse que eu sou amado pelas pessoas que Deus usa a minha vida para transformar através da palavra, que todo dia chega crítica, mas chega também centenas, milhares de testemunhos. Então, se eu não tivesse isso, eu não estaria com a motivação correta, eu estaria trabalhando para sentir-me aceito. Então, tudo que eu ia fazer por ego, orgulho e vaidade. E não por chamado, propósito e missão. Então José teve uma vantagem aqui. Ele sabia que era amado, então ele tinha uma estrutura emocional diferente. Onde a gente confirma isso? Ele passar por anos de injustiça, prisão, de poço, de ser escravo no Egito e nunca reclamou. Nunca colocou a culpa em Deus, nunca criou problema para ninguém. A pessoa tem que estar muito bem emocionalmente para, sendo injustiçado, não criar problema para ninguém. Para saber que é especial, mas está vivendo uma vida de lixo. Imagina José sabendo de quem era filho. Ele era filho, neto, bisneto de patriarcas. Os homens mais ricos do mundo eram os seus ancestrais. Isaac, seu avô, era tão rico, que um rei de uma terra o expulsou, porque falou assim, você já é mais poderoso do que a nação inteira. Um homem tinha mais dinheiro que a nação inteira. Esse era o avô do cara que agora estava escravo no Egito. E por que ele fez alguma coisa errada? Não, porque seus irmãos o invejaram e resolveram vender. Ou seja, uma injustiça
absurda, ridícula, que nós ficaríamos batendo o pezinho, chutando a parede de raiva. José quer saber, não tem como mudar a realidade, então eu vou crescer com isso. Tem que estar muito bem emocionalmente para pensar assim. Porque se fosse só uma questão espiritual, homens como Sansão também não tinham caído. Sansão se sentia tão carente que preferia o carinho de uma prostituta do que o amor de um povo. Então, se você não tiver a sua vida emocional em ordem, talvez a vida espiritual não te salve. Porque em nome de Deus, se fosse só a vida espiritual, em nome de Deus, muita gente já feriu e matou outras. Os maiores genocídios da história foram em nome de Deus. Nas cruzadas, na época da Santa Inquisição, tudo em nome de Deus. Então, pessoas que estão com as emoções fora do lugar, em nome de Deus, fazem muita besteira. Mas José se sentia amado, ele provou no seu processo que estava com as emoções no lugar. A segunda coisa que nós aprendemos, se você quer viver um 2023, vou voltar aqui para a primeira, se você quer viver um 2023 fora do comum, com muita prosperidade, você precisa amar e ser amado.